Bom, vamos seguindo aqui na nossa prosa e, claro, assim que o presidente Bolsonaro começar a falar, a gente vai ouvir o que ele dirá para o público que está reunido ali na praia de Copacabana, diante do Forte de Copacabana e, claro, com transmissão para todo o Brasil. 200 anos de independência e cada país tem sua história, suas peculiaridades. Não há dois países com histórias iguais, né? Óbvio. Mas alguns países são peculiaríssimos, né? Tem uma história muito especial, muito diferente das demais. E no caso brasileiro, isso é muito interessante. O Brasil, ele chega à sua independência por um caminho inusitado. Assim como ele chegou à República, ele deixa de ser uma monarquia e torna-se república também de uma maneira inusual. São coisas que marcam a história brasileira. E mais do que marcarem a história brasileira, esses episódios explicam muito do que veio depois, do que há hoje, porque eles desencadeiam elos históricos que vão tendo uma sequência pertinente, lógica, com rupturas, mas até as rupturas muitas vezes têm o seu embrião lá atrás, nesse tipo de fato. E é importante entendermos o quanto isso não apenas marcou, mas influenciou a história brasileira e os fatos de hoje e o que virá. Nós tivemos, com a Revolução Francesa e depois com a ascensão de Napoleão, alastrou-se, não só pela Europa, mas pelo mundo, a ideia da República, a ideia da ruptura com o sistema monárquico que prevalecia, né? O sistema monárquico prevalecia em quase todo o mundo, com raríssimas exceções. Mas mais do que isso, ali um conjunto de ideias, algumas inclusive muito ruins, mas que chegaram ao seu ponto de maturação. Era hora de aparecerem para a história, né? Desse rumo inexorável que tem a história. E isso influenciou diversos líderes, inclusive de colônias. Na América do Sul, você tinha os países que já tinham alguns movimentos que demonstravam insatisfação com a coroa espanhola. Mas também é no século XIX que começa para valer a ampliação da influência, mais até de Napoleão do que da Revolução Francesa em si, até porque Napoleão, em certos aspectos, ele era a antítese da Revolução Francesa, né? Do que pensavam principalmente os jacobinos. De certa maneira, se o Luís XIV dizia o Estado sou eu, essa frase é atribuída a ele, o Napoleão poderia ter dito a Revolução sou eu, porque ele aglutinou todos aqueles movimentos, liquidou as dissidências e, dentro de uma república, se coroou. Literalmente, ele toma a coroa do Papa e se coroa e tal. E aquilo se espalha pelo mundo. O Beethoven, por exemplo, teve uma época que ele estava fascinado com o movimento napoleônico, inclusive com as guerras napoleônicas. Depois ele se desencantou, mas ele chegou a compor em homenagem a Napoleão, o gênio Beethoven. Outro gênio, Hegel, imaginou que estava errado, ele entendeu que estava errado quando acreditou que a Revolução Francesa era o fim da história e que ele havia se equivocado, que aquilo na verdade era um capítulo a mais, inclusive cheio de sangue e de erros, e de crueldade, e de populismo, e de exploração do sofrimento do povo. Depois, ele achou que Napoleão era o fim da história, encantou-se. E não foi só na Europa.
Simão Bolívar, por exemplo, célebre Simão Bolívar, um dos libertadores da América. E aqui você pode incluir o que é hoje a Venezuela, o que é hoje a Bolívia, não por acaso tem esse nome, o que é hoje o Equador, o Peru. Todos eles tiveram impacto da ação libertadora de Simão Bolívar. E ele foi muito influenciado pela figura de Napoleão, pelas ideias napoleônicas e também, claro, pelo ideal de república. O fato é que a chamada América Espanhola, no subcontinente sul-americano, claro, o México tem uma outra história, o México teve um caminho também peculiaríssimo, único, inclusive com um imperador se instalando lá, né, já com o México independente, e a figura de Suárez, né? E também, claro, a figura emblemática e única no século XIX nas Américas, do Benito Juárez, que foi o primeiro descendente de índios a virar ali um líder de uma nação muito importante, né? Foi uma figura única, Benito Juárez. Então o México teve uma história peculiar, mas na América do Sul, basicamente, foi uma sequência de libertações, de povos que foram se libertando do jugo espanhol, inclusive com apoio de oficiais espanhóis que apoiaram aqueles movimentos, e também de alguns endinheirados que enxergaram a possibilidade de, no nascimento de um país independente, livre da coroa espanhola, essas pessoas viram ali a oportunidade de ganharem mais dinheiro. Uma nação a ser feita, instituições novas, muita coisa a ser erguida, construída, consolidada. E quem já tinha muito dinheiro percebeu que ali havia uma oportunidade extraordinária. Então, espanhóis que viram a chance de um grande negócio, espanhóis, inclusive oficiais, que viram uma compatibilidade entre o que eles acreditavam e o que estava acontecendo. Eles queriam aquele movimento de libertação republicana. Era basicamente um movimento republicano de libertação do domínio espanhol. O Brasil não. O Brasil, se o México teve uma história muito diferente da maioria, o Brasil tem uma história única. Porque nós citamos Napoleão, porque o fenômeno Napoleão acaba provocando a vinda da família real para o Brasil. Foi até uma coisa esquisita, mas que mostra muito como são as relações internacionais, hoje mais escondidas, né? Com mais palavras, com mais aparência de diplomacia. Mas, basicamente, Portugal tinha duas escolhas. Continuar protegida pela Inglaterra, e com isso atraindo a ira de Napoleão, e a ação militar de Napoleão e da Espanha, porque a Espanha naquele momento era aliada da França, depois Napoleão se volta também contra a Espanha, mas naquele momento, Espanha e França estão juntos. Então, Portugal ou mantinha-se aliado ao Império Britânico, ou buscava um acordo de paz com Napoleão e atraía a ira do Império Britânico. E foi exatamente isso que os representantes do Império Britânico disseram para a corte portuguesa, que tinha Maria I como rainha, mas sem condições de exercer o reinado, né? Então o príncipe regente, que era João VI, era quem comandava a coisa toda. Então, a Inglaterra disse para ele: meu amigo, se você fizer acordo com Napoleão, nós vamos invadir Portugal. Se você não fizer acordo com Napoleão, ele vai invadir Portugal. Mas aí nós conseguiremos levar você, sua família, sua corte, todos aqueles que serviam na corte, os nobres mais próximos da família real,
para o Brasil. A Inglaterra disse: nós conseguiremos tirar vocês daí e vocês irão em segurança para o Brasil. Mas, se você, para tentar evitar a invasão francesa, fizer acordo com Napoleão, a Inglaterra é que irá invadir Portugal. E o Dom João VI ficou sem saída, não é? Ele até tenta convencer a Inglaterra de fazer uma invasão de Araque, como se houvesse uma guerra, porque aí ele ficaria bem com Napoleão e a Inglaterra faria uma invasão de Araque. A Inglaterra não topou, sabia que aquilo seria ridículo. E no final das contas, Napoleão manda as tropas francesas e com tropas espanholas. E aí você olha o mapa, não tem saída. Se a Espanha estivesse a favor de Portugal, na defesa de Portugal, aliada do Império Britânico, seria diferente. Provavelmente não iria deter as forças de Napoleão, mas seria um grande obstáculo. Mas não, olha o mapa, é franceses e espanhóis descendo ali do norte, nordeste e entrando em Portugal. E aí, Dom João VI vem para o Brasil com a ajuda dos ingleses, né? O interessante é que o que tínhamos a partir de então era, na prática, a corte estava na colônia. E a metrópole estava sendo invadida. Então isso provocou um descontentamento em Portugal que foi crescendo. Primeiro, a história de, o rei foi embora. O rei deixou o povo aqui, tendo de enfrentar uma invasão. O rei não defendeu seu povo. Claro que esse tipo de coisa espalhou-se. Todos aqueles que não gostavam do príncipe consorte, na verdade, mas eles chamavam Dom João, tratavam-no como rei, porque era o que acontecia na prática. Ninguém ia reclamar da Dona Maria I porque ela não tinha condição de tomar decisões. Estava doente. E a família real foi embora. Nos deixou aqui. Isso traz um ressentimento muito grande. Segundo, os franceses não apenas invadiram para tomar as cidades e controlar política e militarmente Portugal. O exército chega, inclusive, maltrapilho. Foi uma operação militar ruim da França, mal feita. Mas como não havia resistência, eles foram entrando. E saquearam. Começou a faltar comida. A produção, inclusive, Portugal, ainda hoje tem a agricultura como parte importante da sua economia, imagina na época. A produção agrícola foi a quase nulidade. Investimentos desapareceram. E dentro das Forças Armadas, um grande ressentimento. Mas aí, ao acordo de 1810, porque antes, se alguém quisesse vender para o Brasil ou comprar do Brasil, tinha de lidar com a metrópole, com Portugal. Em 1810, por imposição britânica, esses portos são abertos diretamente aos comerciantes britânicos. O Rubens Recupero diz que não foi pressão da Inglaterra. Claro que foi pressão da Inglaterra. Claro que foi pressão da Inglaterra. Porque a Inglaterra é quem tira os franceses de Portugal. Mas aí a Inglaterra passa a controlar a economia portuguesa e os militares de Portugal, o exército português. O exército português passa a ficar sob controle britânico. E aí os ressentimentos vão se acumulando. A família real foi embora, nós viramos um protetorado britânico, a corte está no Brasil, nós dependemos hoje do Brasil, porque aí a produção brasileira que passou a sustentar Portugal, a riqueza brasileira que passou a sustentar Portugal, e a família real no Rio de Janeiro. O Rio tornou-se a metrópole, não mais Lisboa. Lisboa estava sob comando britânico, na verdade. Os britânicos que haviam tirado os franceses dali. E aí vem a derrota de Napoleão em 14, o exílio de Napoleão em 15, a derrota definitiva.
Ele morre depois em 21, mas em 15 o grande, histórico movimento napoleônico estava acabado, né? Só que o que aconteceu na América do Sul também aconteceu na Europa. As ideias republicanas ganharam corpo aqui, ali, acolá, não só na França. Não só na França. E esse era o grande temor da Áustria, do Império Britânico, da Rússia, onde havia monarquias muito fortes, impérios. Então, cresce em Portugal um movimento republicano, cheio de equívocos, como aliás foi todo o movimento republicano, cheio de equívocos conceituais, um mar de preconceitos, inclusive estereotipados, coisas que haviam sido desenvolvidas ali no mundo dos iluministas franceses, bobagens homéricas, metafísica rasa ou ausência de metafísica. E isso contamina o movimento republicano. Mas está lá em Portugal. E há o movimento liberal do Porto, da cidade do Porto. Chega um momento em que esse movimento une-se com o de Lisboa e eles passam a convocar eleições à revelia de João VI, aí já rei, né? A Dona Maria havia morrido. E ele, então, não apenas volta para Portugal, como volta com uma ideia fervilhando ali. Por quê? Porque uma das reivindicações dos republicanos é que o Brasil voltasse a ser colônia. Porque, convenhamos, desde que a corte veio para cá, a figura da colônia desaparece. E em 1815, ela desaparece formalmente. É Reino de Portugal, Algarve e Brasil. O Brasil é parte do reino. Ele não é mais a colônia. E aí formalmente, mas desde 1808 já não era de fato colônia. E em 15, formalmente, ele passa a ser um copartícipe ali do reino. E eles queriam, esse movimento republicano, e também descontentes, monarquistas, mas descontentes, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Tanto que a família volta para Portugal, mas Dom Pedro I não. E aí estava a ideia desenvolvida ali na corte, obviamente aprovada por João VI, que era a independência. Ou seja, perderemos poder, lutaremos para que a família continue com seu direito dinástico para os próximos reis, mas temos de garantir o Brasil. Porque por Dom João VI ele nem teria voltado. O Brasil ele olhava e falava, isso aqui, muitíssimo maior que Portugal, muitíssimo mais rico, com um potencial gigantesco, e a corte ali na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Ele não queria ir embora. Mas quando precisou voltar para defender o próprio trono e defender a família, porque os movimentos golpistas eram dos liberais e dos ultraconservadores, aqueles que queriam a volta à monarquia absolutista dos tempos de Dom João V, de Dom José, e não gostavam daqueles movimentos liberalizantes. E os liberais. Eram pressões de todos os lados, movimentos golpistas de todos os lados. Então, olha a peculiaridade da independência brasileira. Eles queriam a independência, gostavam do Brasil, mas foi uma necessidade estratégica, uma solução muito bem pensada para tirar o Brasil daquele jogo, tirar aquela potência econômica natural, aquele gigante repleto de potencialidade, de produção de riqueza, de produção de prosperidade,
de importância econômica e política. Bastava um mínimo de noção do tamanho do território, das riquezas que seriam encontradas aqui, e muitas já haviam sido encontradas, para saber que era um país muito à parte, né? Eles perceberam isso e vem a independência, além, claro, dos movimentos internos. Movimentos internos pela independência. Havia até já o registro, por exemplo, em Pernambuco, no Pará, de insurreições, algumas inclusive com ideais republicanos. Então, é realmente peculiar a maneira como o Brasil chega à independência. Não foi um movimento popular, o povo nas ruas, não foi uma revolução ou uma guerra como nos Estados Unidos em relação ao Império Britânico. As guerrilhas e as batalhas na América do Sul contra a coroa espanhola, não foi isso. Foi um grande movimento político estratégico que produz a independência no Brasil. E claro, isso faz com que o Brasil continue monárquico. Depois, quando Dom Pedro tem de cuidar apenas das coisas de Portugal, das crises em Lisboa, no Porto, no território português, as crises nas relações europeias, ele deixa o filho pronto para, ao atingir a idade adequada, assumir o trono. Mas morre muito cedo, né? Morre em 34, Dom Pedro I. E aí você tem o período de Dom Pedro II, que vai desembocar lá na frente, em 89, na quartelada que derruba a monarquia e instala a República no Brasil. Foi uma quartelada. Foi um golpe militar. A República no Brasil, ela é estabelecida por um golpe militar. Uma quartelada no Rio de Janeiro. Havia partidos republicanos espalhados pelo país, não há dúvida. Mas o movimento, a ação que derruba a monarquia e proclama a República é um golpe militar no Rio de Janeiro. Até isso também foi peculiar, muito peculiar, único. Não foi uma revolução, um grande movimento popular, né? Foi uma quartelada. E esses eventos, eles dizem muito da história brasileira e do que vem durante a República. Só é preciso ressaltar, ao fim, que além da independência do país, é preciso sempre olhar para um outro conceito de independência. A independência do povo e, considerando que povo é também uma abstração, a independência das pessoas. Porque, às vezes, um país torna-se independente e grande parte da sua população não. Aliás, no caso brasileiro, é bom lembrar que o pós-independência é sucedido por décadas de escravidão. De pessoas completamente alijadas do novo país, da ideia de novo país, do conceito de independência, de liberdade. Escravos. E, além disso, grande parte dos trabalhadores desfrutando o que daquela independência? Então, para muitos brasileiros, não havia mudado nada. Continuava como antes. Como quando o país era parte do reino, ou até quando o país era mera colônia. Nada havia mudado. Era ainda o trabalhar para sobreviver, a exploração. Para grande parte da população, não houve independência. E até nós temos muito revisionismo barato, né? Nas últimas décadas. Aquilo foi um ato muito importante, sem dúvida. Foi estratégico, foi político, foi. Mas foi muito importante e corajoso proclamar a independência. Corajoso. Não era para qualquer um.
Aquilo se inseria num jogo internacional pesado, que envolvia interesses da Grã-Bretanha, da oposição em Portugal, dos conservadores portugueses, dos liberais portugueses, todos contra a família real. Era um jogo pesado. Foi preciso coragem e o Dom Pedro teve. Então o revisionismo, infelizmente, ele simplesmente deixou de considerar apenas, isso aconteceu, isso não, isso é lenda, isso aconteceu. Não, eles querem desconstruir tudo, né? E transformar todos esses sujeitos da história, essas personagens da história, em caricaturas. Isso é lamentável. Com a princesa Isabel aconteceu isso. É bom lembrar que ela estava temporariamente no poder. E ela faz o quê? Como chefe de ocasião, mas chefe de Estado. Ela troca o gabinete, porque o gabinete era controlado por gente favorável à escravatura, à escravidão. Ela troca e coloca gente favorável à abolição. Não foi assim, a princesa acordou e aí quis fazer um gesto, não, foi luta política. Ela também teve muita coragem. Havia gente querendo matá-la por causa daquilo. E hoje muita gente despreza. Que lenda. Ela não teve nenhuma importância. É um revisionismo barato. Pseudo-ideológico. Porque falta um pingo de honestidade intelectual e de inteligência para que seja considerado pelo menos ideológico. É pseudo-ideológico. Ela teve de enfrentar resistências terríveis, foi corajosa. Estava solitária, sozinha? Não, claro que não. Houve figuras fundamentais bem antes, que lutavam pelo fim da escravidão, sim, claro. Mas daí a querer jogar na lata de lixo o gesto, a decisão política de poder de Estado, é uma bobagem, é uma infantilidade. Mas e a independência? Porque depois, estamos falando de 1822, muito depois, 1889, ao golpe de Estado que implanta a República. Então já não era só a independência, era a passagem da condição de súdito para a condição de cidadão. E essa é a pergunta a ser respondida. Os brasileiros todos desfrutam da condição de cidadãos, são cidadãos, com os direitos inalienáveis de um cidadão, com a liberdade fundamental para que alguém possa se considerar, se dizer cidadão, ou o povo continua súdito, não mais da monarquia, não mais de uma família com sucessões dinásticas, mas do poder estabelecido na República. Aliás, grande parte desse poder, o poder econômico e político, herdou seu prestígio, seu dinheiro e sua força política ainda no período monárquico. E entrou com todos esses privilégios na República e fez crescer seu poder político, econômico, agora sem os limites da monarquia, mas com a possibilidade de influenciar muito mais o poder e até de chegar ao poder. Já não havia a figura da família, da dinastia, do direito natural. É a disputa pelo poder. E tudo isso fez desenvolver-se no Brasil uma casta de poder. Claro, uns saem, outros entram, há renovações.
mas a casta, como corpo de poder, como poder estabelecido, lá permanece. Poder político, econômico, financeiro, jurídico. E a grande massa é convidada a escolher entre aqueles já previamente determinados pelos partidos quem estará no poder. Em tese, uma delegação. Mas o que muda? Há muita diferença no continuar vivendo em função exclusiva da sobrevivência, até como instinto natural de sobreviver, de manter a vida. Isso é natural em todos os seres vivos. A luta por manter-se vivo. E no ser humano e nos animais, você tem não só a própria vida, mas os seus, a defesa dos seus, a defesa da vida. E a sobrevivência passa a ser o mote dessas pessoas, o cerne da vida material dessas pessoas. Alijadas, marginalizadas, não apenas do poder, da manifestação do poder, mas de tudo aquilo que a humanidade desenvolveu com seus recursos, sua tecnologia. As pessoas continuam fora, continuam à margem, continuam súditas, só que agora da República. E a independência de uma nação, de um pedaço de terra gigante como o Brasil, ou ínfimo como uma ilha, é importante. Aqueles que lá vivem é que devem governar aquele lugar. A soberania é um conceito inegociável que está indo para o ralo. Nós estamos vendo nações europeias de história importante, de poder indiscutível, perdendo a soberania. Países europeus que já não controlam o próprio orçamento, cedendo sua independência para a grande burocracia de Bruxelas. E no jogo político internacional, o Brasil deve buscar a independência no próximo grande embate que se avizinha. A OTAN mundial, aliás, agora defendida pela novata no pedaço, a Liz Truss, que falou com o Biden, falou, olha, eu defendo a OTAN mundial. E o Biden também. Ou seja, Europa e Ásia, né, basicamente, como a OTAN. Deixaria de ser só do Atlântico Norte. Mas o grande bloco ocidental e do outro lado, China e Rússia. E o Brasil será convidado, pressionado a escolher. Mas, de novo, será preciso dizer independência. Defenderemos os interesses do Brasil. Não seremos colônia de ninguém, outra vez. Mas um país, para ter tal atitude, precisa antes garantir independência interna para os seus, liberdade interna para o seu povo. E não é liberdade de votar apenas, mas a condição insubstituível de ser cidadão e não súdito do poder republicano. Ronald.